Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada para todos nós, nessa manhã de terça-feira, hoje dia 11 de julho, que o Senhor venha ministrar os nossos corações uma vez mais, através da palavra dele. Peço desde já que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Eu tenho diariamente anunciado aqui o clube de membros do canal, tenho disponibilizado os vídeos, conteúdo exclusivo, com lives. Nós iniciaremos no próximo mês a leitura completa com explicação do texto bíblico, de toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Se você quiser fazer parte, o link vai estar aqui embaixo no comentário fixado, bem como também o botãozinho Seja Membro. Se você clicar ali, você vai fazer parte desse projeto, Pão da Vida, e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo para os membros aqui do canal. Também vai estar aqui embaixo o nosso link do nosso livro Manhã e Noite, do Charles Spurgeon. Eu tenho anunciado Kryptonita, Manhã e Noite. Depois vou trazer novas recomendações de leitura para vocês. Tem muitos livros para anunciar e eu nem tenho todos, né? Eu tenho muito e-book. Então os outros eu devo colocar a imagem deles aqui, fazer a recomendação, dar para vocês mais ou menos qual é o assunto, qual é a história do livro. Vamos à nossa meditação? A nossa palavra, a nossa leitura vai estar em Êxodo, no capítulo 6. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 1. Nos diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. E falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. O Senhor, ele se apresenta a Moisés, né? Nós conhecemos bem a história. Deus, ele aparece no meio da sarça que se queimava, porém não se consumia, E Deus, ele se revela a Moisés. Moisés, ele não tinha ainda tido uma experiência tão profunda com Deus. Ele conhecia o Senhor das histórias, daquilo que aconteceu no passado, das experiências dos patriarcas, de Abraão, de Isaque, de Jacó. E chega um momento em que o clamor do povo, o sofrimento do povo de Israel, que estava ali escravizado, né, aprisionado na terra do Egito, o clamor do povo, o sofrimento do povo subiu até os céus. E o Senhor ouviu, e o Senhor viu aquela situação, aquele cenário de total servidão, né? Subserviência ali ao faraó. E o Senhor, ele desceu a fim de livrar o seu povo. E ele vocaciona Moisés, ele chama Moisés. Porém, tem uma coisa bem interessante nesse texto, que o Senhor, ele mostra que o entendimento que Abraão, Isaque e Jacó tinha dele não era um entendimento pleno, né? Ele diz: olha, eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, ou Jeová Jirê, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E eu acho que a questão do nome de Deus aqui, a Bíblia, ela nos mostra sempre isso, traz sempre uma conotação, né? Uma conotação daquilo que Deus fará, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que é a atuação de Deus para aquele momento, a operação. Deus foi, em vários momentos, o Deus El Shaddai, o Deus provedor, foi o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nesse momento, e foi como foi para Abraão, Isaque e Jacó, o Jirê, o Deus Todo-Poderoso, mas nesse momento ele se apresenta como o Senhor. Ele ali diz, de fato, o seu nome para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou Deus atemporal, eu sou Deus que posso mover as situações mais impossíveis. Digamos, é como se Deus, ele falasse para Moisés: eu mostrei uma parte do meu poder para Abraão, Isaque e Jacó, mas para você eu vou mostrar todo do meu poder. O meu poder completo, inteiro, a minha ação será plena. E foi assim que Deus fez. Deus tira Israel da terra do Egito. Deus conduz eles até o deserto e nós vemos o combo disso tudo, né? Era o Deus que tudo pode, era o Deus que provinha, era o Deus que mudava cenários, era o Deus que ajudava eles, era o Deus... Nós vemos todos esses nomes ali
ao longo dos 40 anos de peregrinação, ao longo desse período, desde a vocação de Moisés até a entrada deles na Terra Prometida. Às vezes nós conhecemos Deus por uma parte, por um pedaço daquilo que Ele fez na vida de uma outra pessoa. Nós vemos que Deus ele foi provedor para uma pessoa, vemos que Deus ele foi poderoso para outro. Vemos o agir e a mão de Deus numa situação, no mover. Mas de fato não conhecemos ao Senhor, até que chega um momento em que Deus se apresenta a nós e Deus fala conosco, e Deus se apresenta numa situação totalmente inusitada, às vezes no meio do fogo, da sarça que não se queima, numa situação, como eu sempre digo, Deus usa muito um cenário que teoricamente seria de destruição, mas não é destruição. Deus ele fala com Jó num redemoinho, e ele fala com Moisés numa sarça queimando. Então aquilo que poderia ser sinônimo de fato de destruição, de algo que está sendo consumido, destruído, vem dali. Muitas das vezes a voz do Senhor vem dali, muitas das vezes a forma de Deus falar, e não é diferente conosco. Deus permite que passemos por situações que é a sarça que queima, mas não se consome, é a luta que arde, que dói, que nos incomoda, mas não destrói. É o redemoinho, que é o sinônimo do vento, das dificuldades, dos obstáculos, das lutas da vida que tiram as coisas do lugar, que destroem, que desmorona a nossa vida. Mas Deus fala conosco no meio dessas situações, no meio desses cenários. Deus se apresenta, e Ele está se apresentando a você, Ele está se revelando a sua vida, meu irmão, minha irmã, através disso que você está vivendo. E é de uma maneira tão sutil, né? Porque às vezes a gente escuta uma mensagem, a gente ouve uma palavra, mas nem sempre vem ao nosso coração. Mas sempre tem uma coisa que é conosco. A mensagem pode ser direcionada, igual essa aqui, pode ser direcionada para milhares de pessoas. Mas sempre tem uma palavra. Às vezes é uma frase que é contigo. E é isso que importa. É sempre algo que fica guardado ali no nosso coração. Que fica aceso ali, sabe? Queimando, ardendo no nosso coração. É a revelação de Deus. É aquilo que Deus queria falar. Moisés entendeu isso. E aquilo que Deus falou com ele foi o combustível para aquela jornada. Eu sou o Senhor. Eu vos tirei debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro da terra do Egito. Deus vai tirar você da situação de servidão. Alan, como assim servidão? Servidão era uma situação onde não tem muita novidade, né? Onde alguém subjugava. No caso ali o faraó, o Egito subjugava Israel. Quantas vezes nós somos subjugados na nossa vida? Subjugados. Subjugados pela carne, subjugados pelo mundo, subjugados pelo adversário, subjugados por uma depressão, subjugados pelo desânimo, subjugados por uma doença, subjugados por uma tristeza de uma situação que aconteceu, subjugados por situações inúmeras. Quantas vezes nós servimos, nós nos tornamos servos de algo que não é a vontade de Deus. Deus está quebrando isso na sua vida. Deus está desfazendo isso. Deus está te levando à condição de livre. Eu vos livrarei da servidão. Deus está te levando à condição de livre, para que você venha fazer as escolhas corretas, para que você possa seguir pelo caminho correto. Deus tem uma terra da promessa prontinha para te entregar, colocar diante de você, uma terra de deleites, uma terra de maravilhas, de bênçãos. Mas para que você possa viver isso, primeiro você tem que sair da terra da servidão. Eu não sei qual é a sua terra da servidão. Eu não sei do que se trata, eu não sei o que você passa, qual é a sua vida, qual é o seu cenário, o que você está vivendo, o que você está passando talvez há meses, anos, há dias, não sei. Mas o Senhor, Ele te livrará da terra da servidão. Esse não é o lugar de Deus para você, ainda que possa ter sido um dia. Não é mais.
como o Egito não era mais. Deus vai te arrancar, meu irmão, minha irmã, desse lugar. Talvez não seja literalmente um lugar, talvez seja um estado das coisas. Deus vai te arrancar. Com sinais e prodígios, com mão forte, com poder, Ele vai retirar você dessa situação e vai te levar à promessa. Tá bom? Deus te abençoe nesse dia, nessa terça-feira. A paz do Senhor.